Gravando. Então, boa tarde a todas e todos. Agradeço por terem abraçado esse projeto mais uma vez. Estamos aqui na segunda aula sobre Narcisa Amália. A gente já teve o aulão introdutório da Narcisa Amália, no qual nós vimos a vida dela, a importância dela, né, lá no século XIX, a repercussão da obra dela, como ela era conhecida, aclamada, premiada, tudo isso nós vimos no aulão. Quem não fez parte do aulão, agora eu mando também, junto com o link com essa aula gravada, eu mando também a aula, a primeira aula, com o link do aulão introdutório Narcisa Amália, porque hoje nós vamos focar mais nos poemas, no diálogo da Narcisa Amália com as três gerações poéticas do romantismo. Para quem não lembra muito dessas três gerações, a gente também vai refrescar a memória, né, e estudar essas três gerações, né? E vamos focar mais na obra dela mesmo. Então, essa primeira parte de retomada da vida dela, depois eu não vou repetir, aí depois mando o vídeo, tá gravada essa aula, né? Nós tivemos também o aulão introdutório, Júlia Lopes de Almeida, né? Algumas de vocês estavam lá também nesse aulão. E a minha ideia na semana que vem é propor uma aula aí sobre a obra de Júlia Lopes de Almeida, e acho que estou pensando ainda, mas acho que vou começar pelas crônicas, esse perfil Júlia cronista, né? Por quê? Porque eu organizei também um livro de crônicas, tem um livro publicado pela Biblioteca Nacional, com 40 crônicas da Júlia, né? Então, eu tô ainda pensando, no meio do turbilhão que é a vida da gente, né? Mil coisas, né? Então, eu ainda vou pensar, assim, organizar direitinho essa aula. E a minha ideia é fazer sempre esse jogo, né? Narcisa e Júlia, e aí, enfim, porque a gente precisa continuar ajudando o Rio Grande do Sul. Vocês viram que a situação agora está mais amena, né? A água baixou, as pessoas estão voltando para casa. Minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, né? Estão nas suas casas, né? Mas a rotina, né? O dia a dia ainda está muito caótico, foram muitos prejuízos, né? O trânsito não voltou ao normal, as pessoas não estão normais, né? A gente teve aquele trauma, né, da pandemia, né, da Covid, aí era um país inteiro, né? O Rio Grande do Sul agora ficou um pouco solitário, assim, nesse trauma, que também é um trauma coletivo, né? Então, as pessoas continuam abaladas, né? Continuam com medo de sair na rua, né? Então, a minha ideia, enquanto eu tiver forças, né, ir seguindo com esse projeto e com a ajuda de vocês, então agradeço muito, né? Vamos lá, eu preparei, então, uma apresentação, vou compartilhar com vocês aqui. Para quem está chegando pela primeira vez, deixa eu só arrumar aqui tudo. Para quem está chegando da primeira vez, não assistiu às outras aulas, né? Eu acompanho o chat, vocês podem escrever pelo chat, é bom ter essa troca, essa interação, eu vou lendo, vou dialogando com vocês. Também sintam-se à vontade, abrir o microfone, aqui é um espaço íntimo, é uma troca, é uma aula, né? Não é? Não é? Então, assim, toda a participação de vocês é bem-vinda, tá? Então, retomando lá aquele aulão, né, eu mostrei essa imagem da Narcisa, que é um desenho, que eu acho muito bonito. Vocês encontram vários desses desenhos, não, feito pelo Garnier, no site da Biblioteca Nacional. A Narcisa Amália nasceu em São João da Barra, 1852, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1924. Então, a gente tem agora o centenário da morte dela, e eu falei no aulão que tem o biógrafo, o Bruno, lá de São João da Barra, que é um jornalista, historiador, e vai lançar a nova biografia da Narcisa Amália esse ano, aproveitando também o ensejo do centenário da morte dessa grande poeta, que foi injustamente excluída das histórias da literatura, né, dos nossos cursos de letras, né, quem estuda letras, no meu caso, meu curso, né, foi lá na URGS, entre 2002 e 2006, ainda fiz uma especialização em literatura brasileira em 2007 e nunca ouvi falar na Narcisa Amália e em nenhuma escritora ali do século XIX e início do século XX, né?
Acho que a primeira escritora que eu tive notícia, e talvez vocês se identifiquem com isso, foi Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, aí depois Cecília Meirelles, Clarice Lispector, né? Então, tem uma série de escritoras aí que hoje a gente vê entrando, né, ocupando o espaço, né, que elas merecem. Essa é a fotografia do original, de 1872, Nebulosas, o único livro de poemas que a Narcisa Malha publicou. Esse livro está disponível na Biblioteca Nacional e também na Biblioteca da Academia Brasileira de Letras, aqui no Rio. E não tem o PDF dele, do original, nas redes, né? Eu falo isso porque várias pessoas pedem, né? Vocês vão encontrar o PDF dessa edição que eu organizei com a Biblioteca Nacional e a Gradiva. A Gradiva é uma editora que não existe mais, então a edição está disponível. É um livro que ainda tem algumas gralhas, né? Algumas coisinhas que estou corrigindo para essa nova edição agora da Companhia das Letras. A Companhia das Letras vai lançar o Nebulosas, e aí sim, essa edição realmente vai ficar muito bem cuidada, um primor, né? Então, tudo aquilo que não deu muito certo nessa parceria primeira, que foi bem difícil lançar esse livro, muitas mãos e muitas trocas, e nossa. Foi sofrido, assim. Agora, com a Companhia das Letras, né, estamos tendo mais tempo, assim, de ir atrás, de corrigir, né, uma série de errinhos que ficaram, nada muito grave, né, mas essa nova edição vai ser um primor, né. Então, a aula de hoje é mostrar esse diálogo da Narcisa Malha com as três gerações poéticas. Vamos ver a poesia dela, vamos entender quais são os temas, como é que ela escreve, qual é a preocupação formal que ela tem. E isso tudo para mostrar a importância dela. E como ela tem uma poesia que rompe ali com a expectativa de gênero, do gênero feminino. O que se espera que uma mulher escreva na literatura, na poesia. Então, esse vai ser o assunto da aula hoje. A minha ideia é que a gente siga até no máximo 6h30, e dependendo, né? Vocês sabem que a aula é um incontrolável, né? Dependendo dos nossos debates, não tem problema, a gente deixa, continua numa próxima aula, porque a ideia é que esse projeto tenha uma continuidade, né? Mas eu queria pelo menos mostrar um poema de cada geração, né? Um diálogo com cada uma das gerações. Vamos vendo o que é possível fazer hoje, né? Então, retomando assim, no romantismo, que é no nosso século XIX, nós temos três gerações poéticas, né? Em geral, a história da literatura divide o romantismo assim pela temática, né? A primeira geração é aquela geração nacionalista, de exaltação da terra, né? Nós temos ali uma pátria recém-independente, né? Então, os escritores têm essa missão de exaltar o Brasil, né? De exaltar a exuberância do Brasil e todas as qualidades da terra brasileira, né? Que é diferente da terra europeia. A gente está num momento de independência que quer marcar essa diferença, né? Portugal está lá, o Brasil está aqui, né? E a terra, essa exaltação da terra, vocês vão lembrar, eu trouxe assim só para refrescar a memória, de um célebre poema, né? Um poema conhecidíssimo, né? Que é Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Esse poema tem uma série de paródias sobre esse poema, né? Os nossos modernistas retomaram esse poema, vários escritores fizeram poemas em diálogo com a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Eu até separei aqui, mas depois repensei que nós temos o Cid Moreira lendo, declamando esse poema, é maravilhoso, né? E o Paulo Outram também, né? É, mas como o foco da aula é a Narcisa, esses poemas do cânone eu vou trazer só a título de diálogo e retomar um conhecimento prévio, né? Porque nós estudamos, né? Aí é que tá, nós estudamos Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, né? Casimiro de Abreu, mas não estudamos Narciso Amália, né? Então, a minha ideia é preencher essa lacuna. Então, o que a gente tem aqui na Canção do Exílio, né? Essa exaltação da terra, desse Brasil, né? Então, o Gonçalves Dias está exilado, né? Está em Portugal e lamentando, né? Comparando Portugal com o Brasil.
Dentro das características dessa geração nacionalista, a gente vai ver uma série de recorrentes, imagens recorrentes, como a palmeira. A palmeira, né, tipificando o Brasil, né, os sabiás, as árvores, essa natureza exuberante, as águas, né, todo esse apelo à natureza do Brasil. Então, quando ele diz, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, ele está dizendo que as aves que gorjeiam lá em Portugal não gorjeiam como as do Brasil, né? Então, tem uma saudade do Brasil, se sente de lado lá, né? E vai, então, descrevendo esse Brasil, como é que é o céu do Brasil, as várzeas, os bosques, né? E num tom muito entusiasmado, né? Positivando a natureza brasileira. Então, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, sempre comparando, né? Numa comparação, e aí continua o poema que vocês conhecem. Depois desse material eu também envio para você. Quem cantou o Exílio também, né, foi Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, também poeta dessa mesma geração. Narcisa Malha é leitora de todos esses poetas. Como é que a gente sabe disso? Porque nos poemas dela nós temos epígrafes, nós temos dedicatórias, né? Então a gente vai também conseguindo rastrear o horizonte de leitura da Narcisa Malha. Ela é uma erudita, ela é uma leitora, né? A gente viu no aulão que ela é filha de dois professores, a mãe é professora, o pai é professor, o pai é jornalista, os dois fundam colégios em Resende, então, assim, ela está nesse meio cultural ativo, né? E com muito incentivo, então, por parte da família, que não é o que acontece com todas as mulheres desse período, né? Então, Casimiro de Abreu também, né, canta o seu Brasil, digamos assim, né? Eu vou ler só as primeiras estrofes para a gente fazer um breve comentário e aí mostrar, então, o poema da Narcisa e o diálogo da Narcisa, né? Então, ele diz, se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Então, veja, por isso que eu falei, essas imagens recorrentes, né? Palmeiras, os palmares, o sabiá, tudo atrelado a essa natureza, né? Que é o que eles vinham ali, né, como característica brasileira, para marcar essa nacionalidade, que até então não éramos uma nação independente, né? Para marcar essa nacionalidade. Então ele continua: meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro, respirando este ar. Faz que eu viva, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. O país estrangeiro mais belezas do que a pátria não tem, e este mundo não vale um só dos beijos tão doces de uma mãe. Então, assim, o país estrangeiro não tem as mesmas belezas da pátria, né? E aí, então, a gente pode relacionar com a canção do exílio do Gonçalves Dias, essa comparação do lá e do cá, né? É, Aí nós chegamos na Narcisa Amália, que tem uma série de poemas nacionalistas. O livro Nebulosos, ele tem, ao total, 43 poemas da Narcisa e um poema traduzido do Victor Hugo. Então, são 44 poemas, porque essa tradução que ela faz é o último poema, Os Dois Troféus, do Victor Hugo, é considerado também uma criação, né? Eu não sei se tem alguma tradutora aqui, né? A gente sempre fala que os tradutores também são autores, né? São criadores daquela obra. E no caso aqui do poema do Victor Hugo, ela faz uma criação muito livre, assim, né? Se você compara os dois poemas, né? Você vê assim, que tem muito de Narcisa ali naquela tradução, né? Esse é um poema, não coloquei todo o poema, coloquei só um fragmento e me justifico por isso, não gosto de trabalhar com fragmentos, mas como é uma aula também mais para mostrar esses diálogos, né? Os próximos poemas estarão na íntegra, porque a Resende é um poema muito longo. A Narcisa Malha tem essa característica também. Ela escreve poemas longos, né? Não todos, ela é muito eclética, né? Eclética na temática, na forma, né? Assim, quanto mais você estuda Narciso, assim, mais você vai ficando encantada com a obra dela e com o domínio que ela tem. O domínio que ela tem das técnicas da lírica, as técnicas do poema, né? E por que que isso quebra uma expectativa da época, né? Depois eu trouxe uns fragmentos para vocês verem, né?
porque os críticos da época, né, sempre avaliavam mal as obras, a literatura de autoria feminina, né? Olavo Bilac, por exemplo, quando ele escreve o prefácio de Alta de Souza, que é uma poeta dessa época também, ela publica em 1900 um livro chamado O Horto. A Alta de Souza é de Macaíba, lá no Rio Grande do Norte, uma cidadezinha que fica perto de Natal. É, no prefácio do Horto, ele começa o prefácio falando: não tem esse livro o labor pertinaz de um poeta, de um artista, o labor pertinaz de um artista. Aí você já começa a desconfiar, o que ele está querendo dizer aqui? Isso no prefácio da Alta de Souza, né? Que labor pertinaz de um artista é esse? Qual é esse labor que na poesia de autoria feminina não existe, né? E depois ele vai continuar falando, não tem esses versos, esses poemas, né? A complexidade da forma, os artifícios da complexidade da forma, né? Aparentemente, se você lê todo o prefácio, você acha que ele está elogiando, porque ele fala que é uma poesia simples, leve, como é que se diz assim, quando não é muito ensaiado, livre, né? E sendo que ele, o Olavo Bilac, é um parnasiano, e você sabe que o parnasiano prima pelo rigor formal, né? Então, se você lê com mais cuidado esse prefácio, você percebe ali que o que o Bilac está falando é comum a vários outros escritores e críticos da época, que essas escritoras não têm o domínio dessa técnica, que é uma técnica matemática cerebral que requer inteligência, né? E que é o labor pertinaz de um artista, né? Que é você ter o domínio dessa complexidade formal, dessas teias de artifício que ele vai falar lá. Esse é um exemplo, né? Mas a gente tem vários outros exemplos, eu depois vou mostrar para você, de críticos e escritores falando isso em relação à poesia ou à literatura, né, de autoria feminina. Então, eu preparei aqui para vocês, a gente vai ler os poemas, vou comentar os poemas, mas também vou mostrar alguns aspectos formais dos poemas, para mostrar como Narcisa Amália estava preocupada com a forma, como ela tinha domínio dessa complexidade formal, como ela tinha essa inteligência, digamos assim, né, para dialogar aqui com o que o Olavo Bilac está querendo dizer lá, da Alta de Souza, né? É, e a gente vê também como ela é eclética, né? Como ela é eclética. Então, um poema intitulado A Resende, um poema dedicado a Resende, né? O que que acontece? A Narcisa, ela nasce em São João da Barra, mas aos 11 anos ela se muda com a família para Resende, porque o pai tem um problema pulmonar, e o médico, né, pede para que ele vá para uma região mais propícia, né, para a saúde dele. Então, com 11 anos, ela vai para Resende e ela adota a cidade de Resende, ela vive anos na cidade de Resende, né? Então, a gente tem em São João da Barra, né? Os são joanenses, né? São muito orgulhosos da sua poeta, mas o pessoal de Resende também é muito orgulhoso de Narcisa Amália, né? Em São João da Barra tem o Centro Cultural Narcisa Amália, mas em Resende também tem uma série de homenagens, tem a escola, tem uma série de homenagens a Narciso Amália. Então a gente pode dizer que essas duas cidades ali, né, disputam ali, né, a Narcisa, né? E ela dedica um poema a Resende, né? E vai falando da natureza de Resende, né? E por isso que eu coloquei esse poema em diálogo com a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias e do Casimiro de Abreu, nessa primeira geração poética, que é a geração de exaltação da terra, essa geração nacionalista, em que os poetas estão ali cumprindo uma missão, né, de escrever essa nação, né? Então, vamos ler, então, esses primeiros versos do poema, que é um poema longo, extenso, né? Vou ler a primeira estrofe. Enfim te vejo, estrela da alvorada, perdida nas alagens do horizonte. Enfim te vejo, vaporosa fada, dolente presa de um olhar insonde. Enfim, de meu peregrinar cansada, pouso em teu colo a suarente fronte, e contemplando as pétreas cordilheiras, ouço o rugir de tuas cachoeiras. É, Só aqui, nessa primeira estrofe, né, a gente vai depois olhar as próximas, né, a gente vê
um eu lírico, essa voz lírica, né, para não falar a poeta, né, repetindo esse advérbio de tempo, né, enfim te vejo, enfim de meu peregrinar cansado, né, esse advérbio de tempo aqui vai reforçando esse desejo de regresso, né, então a gente vai percebendo, tem uma narrativa aqui, né, que ela, a voz lírica, né? Deixa Resende, sofre muito longe de Resende e volta para Resende e encontra esse colo em Resende, né? Então, quando ela fala, em fim de meu peregrinar cansado, então caminhei muito longe de Resende, aí voltei, né? Regressei. Pouso em teu colo a suarente fronte, essa face suada de tanto caminhar, né? E contempla as pétreas cordilheiras e ouve o rugir das cachoeiras. Tem um apelo sinestésico aqui que é comum aos românticos. Se vocês lerem o poema do Casimiro de Abreu, mas vários outros, né? Digamos assim, a dicção da Narcisa dialoga muito com esses poetas. E a gente pode pensar que é porque ela era leitora deles, né? A gente, quando estuda a autoria feminina, uma das questões teóricas que a gente se coloca é se essas escritoras do século XIX, início do século XX, elas emularam a literatura masculina, né? Leram muito aqueles escritores homens e viram ali o modelo de literatura e aí emularam esse modelo. Ou se não, né? Ou se elas criavam, né? Se elas tinham esse poder inventivo também. Essa é uma questão interessante para a gente pensar, né? Então, aqui a gente vê esse pouso em teu colo a suarente fronte, eu até grifei, coloquei em negrito, né? Porque a gente tem aqui a personificação da cidade, né? É uma relação muito íntima do eu lírico, da voz lírica com a cidade, uma relação amorosa, né? Podemos pensar assim. E a gente tem a personificação da cidade. A cidade tem um colo, né? Um colo que abriga e acolhe essa voz lírica, esse eu lírico que estava longe sofrendo, né? Vou continuar a leitura, então. Mal sabes que profundos dissabores passei longe de ti, Éden de encantos. Quanto acerbo sofrer, quantos agrores, umedeci com as bagas de meus prantos, sem um raio sequer de teus fulgores, sem ter a quem botar meus pobres cantos. Ai, o cimo cruel da atroz saudade matou-me a rubra flor da mocidade. Vivi bem triste, o coração enfermo, buscava embriagar-se de harmonias, porém via do céu, no azul sem termo, um presságio de novas agonias. E aí continua, o poema é longo, né? Continua, mas vejam bem que olha que interessante, né? Ela está dialogando com a cidade. Então, é um poema dedicado a Resende, e Resende a gente pode pensar que é esse tu intratextual, né? Esse tu para o qual o eu lírico se dirige, né? Então, ela está conversando com a cidade, né? Tem essa relação íntima com a cidade, né? Com a pátria, a gente pode pensar Resende, mas essa pátria brasileira, né? Que tem toda essa natureza, né? Mal sabes que profundo de sabores passei longe de ti, Éden de encantos. Resende, então, é esse Éden de encantos, né? É esse lugar amado desse eu lírico, né? E que longe desse Éden de encantos, longe de Resende, sofreu profundo de sabores, né? Quanto acerbo sofrer, né? Esse sofrer cruel, como sofreu esse eu lírico, né? E teve o pranto e tudo mais, e não tinha para quem, né, desabafar os seus agrores, né, as suas agruras, né? Então, a cidade é que ela é personificada também como esse colo que abriga, essa amiga, né, essa psicóloga que você desabafa, né? E veja só como a cidade aqui, ela é exaltada, valorizada e digna, né, de um diálogo com a primeira geração poética do romantismo, né? Então, vivi bem triste no passado, quando estava longe desse Éden de encantos, o coração enfermo, né? E agora, chegando na cidade, né? Ela consegue finalmente ter esse colo, pousar essa face tão suada, tão cansada, né? É, deixa eu
só ajeitar aqui o chat, né? Que eu acabei ficando longe do chat, né? O que eu coloquei aqui? Não se preocupem, né? Não vou me aprofundar nisso, mas coloquei que se vocês fizerem a expansão do poema, vocês vão ver que a Narcisa Malha está preocupada com a forma do poema. E quando a gente lê toda a obra da Narcisa, a gente percebe como ela é eclética, porque ela vai variando essa forma, né? Então, nós temos, sim, o assunto, o tema do poema, né? Que é essa questão da terra, a exaltação da terra, mas também nós temos a questão formal, que também dialoga ali com as gerações do romantismo. Então, é um poema em decassílabos. Se você fizer a escansão, vai ver que todos os versos têm 10 sílabas poéticas, né? Eu fiz aqui só desses 2 primeiros versos, né? E vocês vão ver também que são sempre estrofes de 8 versos, que a gente chama de oitapas, né? Seguindo o mesmo esquema rítmico, né? Todas essas estrofes. Então, vejam bem, aqui nós temos AB, 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 CC. O que é isso? Para quem não é da letras, né? Quando ela rima alvorada com fada e cansada, isso é um esquema rítmico, né? Então a gente coloca a letrinha A, a mesma letra, para falar que é a mesma rima, né? Alvorada, fada, cansada. Depois ela rima horizonte, insonte, fronte. Então nós temos um segundo, né? Jogo de rimas que a gente vai usar a letra B para identificar esse jogo de rima. E as duas últimas estrofes rimam entre si, cordilheiras, cachoeiros. Então, um novo par de rimas que a gente coloca a letra C para identificar, né? E isso, eu até coloquei aqui os Lusíadas dos Camões, né? Eu não sou professora de literatura portuguesa, mas a forma que vocês encontram nos Lusíadas de Camões, né? Então, ela é leitora, ela está ciente, ela conhece essas formas, né? Ela tem o labor pertinaz de um artista, né? Para fazer a graça aqui com o Olavo Bilac, né? Eu trouxe a Maria Firmina dos Reis, mas não vamos adentrar, só para mostrar que a gente também tem mais uma voz feminina aqui para diálogo, dessa primeira geração do romantismo, essa primeira geração poética do romantismo, porque a Maria Firmina dos Reis tem um poema intitulado Minha Terra, né, e vai falar do Maranhão. Vai falar Maranhão, Açucena, entre verdores, gentil filha do mar, meiga donzela, que a nobre fronte desprendida colma dos seios do oceano levantar-se. E aí vai, e continua, né? Então, nós podemos articular todos esses nomes numa aula aí sobre a primeira geração poética do romantismo, né? Então, eu coloco essa questão para já introduzir o próximo assunto, que pode uma mulher escrever versos políticos? Pode uma mulher do século XIX escrever versos políticos, né? Pode uma poeta oitocentista escrever versos sociais e políticos, né? Nós temos essa crítica que o Machado de Assis faz do Nebulosas, eu apresentei no aulão, né? Ele escreve, né, uma coluna elogiosa, né, sobre o lançamento de nebulosas, e lá pelas tantas ele vai registrar que Narciso Amalho escreve poemas políticos, né? Então ele fala, são tristes geralmente os seus versos quando não são políticos, e também os há bons e de energia não vulgar. A musa da senhora Narcisa Malha não é alegria, ela mesmo diz na poesia que intitulou Sadness e que transcrevo por inteiro e será verdade. Mas aqui, o que eu quero aqui? Então, a gente vai ver esses versos tristes, esse diálogo com a segunda geração romântica, mas aqui também o Machado pontuando que ela faz esses poemas políticos, que ele vai dizer que são bons e de energia não vulgar. Ele está elogiando essa poesia política da Narcisa Malha. Mas vejam que não são todos os escritores, todos os críticos que veem com os bons olhos mulheres que se adentram nessa seara, que é a seara de uma poesia política, uma poesia social, né, que Narcisa Malha fez, né? Por quê?
porque os escritores querem que as mulheres escrevam sempre um perfil de literatura, né? Bem comportada, cândida, que fale de temas domésticos, do amor, né? Que não reivindique muitas coisas, né? Que não perca a candura, né? Essa leveza, né? A simplicidade. Aí chega uma Narcisa Malha, que é um furacão, né? Chega assim detonando, porque ela vem com poemas políticos, libertários, sociais, né? Ela não faz uma poesia bem comportada, porque ela também tem todo esse ecletismo na forma, né? Então, assim, sofreu, né? Sofreu muita adversidade, com certeza, né? A Narcisa Malha. Então, eu trouxe aqui duas críticas que mostram isso, escritores é, não gostando da ideia de Narcisa Malha fazer poemas políticos, né? O primeiro é o Carlos Ferreira. Ele diz: mas perante a política, cantando as revoluções, apostrofando o arreio, endeusando as turbas, acho-a simplesmente fora de lugar. A Narcisa Malha está fora do lugar, né? Está quebrando a expectativa de gênero, né? Ela não está falando como Lima Barreto falou para Albertina Berta na célebre carta, né? Dizendo que as mulheres só sabem falar de um tema e esse tema é o amor, né? Aí a Albertina Berta é maravilhosa, né? Um dia, quem sabe, eu faço uma rola sobre ela, porque aí ela responde para o Lima Barreto, ele fala da dor do amor, né? Que as mulheres só sabem falar da dor do amor. E ela responde de forma extremamente irônica, que ela é uma erudita maravilhosa e com a autoestima lá em cima também, né? Ela responde: não, não, eu não falo só da dor do amor, eu falo das 7 dores. Aí ela vai elencando as dores, dores cruciantes, dores não sei o quê. Extremamente irônica, né? Como estratégia do feminino, né? Porque essas mulheres recebiam muita crítica hostil, né? Por conta da sua produção poética e literária, né? Então ele fala: acho-a simplesmente fora de lugar. O melhor é deixar o talento da ilustre dama na sua esfera perfumada de sentimento e singeleza. Olha esse registro. Eu sei que é só um trecho, está descontextualizado, né? Tem toda a crítica que ele faz lá no Correio do Brasil, mas aqui eu trouxe justamente para a gente comentar essa expectativa de gênero, né? Essa poesia perfumada, né, de sentimento e singela, simples, sem as complexidades da forma, né, sem as teias do artifício, para usar os termos do Olavo Bilac, né? Então, assim, né, é um recado, né? Você está se metendo numa seara que não é para você, mulher, poeta, né? Poetisa, nessa época, poetisa. Depois um outro trechinho, e aí os dois são mencionados pela Del Priore, né? Que fala: nesse ponto, candidamente, desejamos que a sua musa não se transvie nos andurriais da política para o que outros versos seus estão indicando certa deplorável tendência. Então, assim, os versos da Narcisa estão indicando esse rumo deplorável, né, que é a tendência política. Em nome da arte, lhe observamos que suspenda os seus passos nessa direção, enquanto é tempo. Então, assim, dá um conselho para Narcisa, né? Pare por aqui enquanto é tempo. Mas quem disse que ela ia parar, né? Ela ainda publicou depois textos, ensaios, né? Bem críticos, assim, bem conscientes da opressão de gênero e tudo mais, né? Então, a gente vai encontrar essa poesia política, social, né, atenta ao que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, né, que é a Narcisa Malha, o que mostra que é uma mulher informada, antenada, erudita, né, que não está só naquele espaço doméstico, cumprindo aquela expectativa de gênero, que é dessa mulher mais, uma mulher alienada, fútil, frívola, fofoqueira, tudo isso que vocês já devem ter escutado e que é sempre associado à figura feminina, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Ela tem um poema chamado 25 de Março, que ela vai falar da Constituição de 1824. Ela tem um poema intitulado 7 de Setembro, para falar da independência do Brasil, em que ela vai falar também um pouco da escravização, né?
No poema Pesadelo, que também é um poema longo, são poemas bem longos esses, né? Ela saúda a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, fraternidade, igualdade. Então, veja bem, a Narcisa Amélia estava fazendo uma poesia política, por mais que essas vozes masculinas estivessem lá dizendo não vá para esse caminho, né? Esse caminho não é para você, você é uma mulher, uma escritora mulher, né? Eu tinha colocado aqui o poema 7 de Não, setembro. Oi, Thiago. então, só para comentar esses pontos que você trouxe antes, ao mesmo tempo que tem essa questão de medo, né, eu vejo como um medo dos homens também da época, né, daquele tempo, por essas mulheres chegarem nesse nível de conseguirem comentar, fazer esses poemas, né, políticos. Então eu fiquei pensando muito nisso. Ao mesmo tempo, não é só falar que a poesia delas é simples, né? São simples, mas dizer também que há um rigor político ali, sabe, de medo. Eu senti muito. Não, elas não podem tomar nosso espaço porque já tem uma hegemonia masculina, sabe? Isso faz muito sentido o que eu pensei, mas eu pensei nesse ponto também. Sim, Thiago, faz muito sentido, faz muito sentido. A gente é, tende a falar, né, que a literatura é esse espaço em disputa. Quem fala isso é a professora Regina Dal Castanho, tem um livro chamado sobre literatura contemporânea brasileira, que ela fala desse território em disputa, território, como é que é o título do livro dela agora que me escapou, né? Mas sim, então como é um território em disputa, né, tá todo mundo ali querendo seu espaço, né? As mulheres traziam esse risco. Eu não acho descabido a gente pensar isso, não. Sim, elas traziam esse risco na literatura. A gente vê, por exemplo, a carta do Lima Barreto para o Monteiro Lobato, que é o editor dele, né? Lamentando que não está vendendo a Policarpo Quaresma tanto quanto a Albertina Berta está vendendo, né? E a Gilca Machado, né? Então eles estão ali se comparando. Elas vendem, eu não vendo, né? Tá? E essa carta é um primor, assim, para a gente analisar, porque ele vai dizer que isso se deve ao teor erótico da literatura dela. Isso, literatura brasileira contemporânea, um território contestado, exatamente. Então, é esse espaço em disputa, né, da literatura, disputa por poder, né, disputa pelo público, e tudo mais. É, então, nessa carta, né, do Lima Barreto, a gente tem, assim, esse registro, né, de que existe essa comparação, né, e o argumento que ele usa, assim, talvez para se como é que te diz, assim, se consolar, né? Se autoconsolar, porque ele diz isso se deve ao teor erótico delas, como se elas estivessem apelando, e você lê Gilca Machado, você vê que não tem nenhum apelo ali. Aliás, quando a gente estuda Gilca, né, todo mundo só fala na poesia erótica dela como se ela não tivesse escrito outras coisas, e isso é uma falácia. Ela escreveu, né? Tô com uma orientando agora de mestrado que tende a mostrar essas outras facetas da Gilca, né? Essa faceta mais introspectiva, filosófica, que nem todos os poemas são eróticos, né? É, e ele fala também, atribui ao erotismo, né? Mas também no final da carta ele diz e ao mau gosto dos leitores cariocas, são todos cariocas, né? Vejam bem, chega a ser hilário hoje, a gente lê e ri, né? Assim, né? É, então eles têm essa dor de cotovelo, eles estão atentos, né? E tem um outro medo, que é um medo que ultrapassa os limites da literatura, que é o medo dessas mulheres emancipadas, dessas mulheres que estão ali em conflito com uma sociedade machista, patriarcal, conservadora, né? Então, olha, várias dessas escritoras, vou falar da própria Narcisa, né? Sofreram essa crítica, né? Teve, acho que no aulão eu trouxe, né, esse trecho, que a Narcisa vai dizer que ela sofreu calúnias num jornal, né? Que o crítico usou um pseudônimo feminino para fazer crítica para Narcisa Malha, que era uma estratégia que eles usavam, né? Se esconder atrás de nomes femininos, então é uma mulher que está criticando, não é um homem, né? E que ele falava isso, que ela era uma má influência, que a um aceno seu, as mulheres iam abandonar os lares, né? E iam sair rumo à emancipação, à independência, né? A Albertina Berta sofre esse preconceito, né?
várias vozes masculinas e femininas, religiosas, conservadoras, né, pedindo para que os pais de família não deixem entrar em sua casa o exaltação, que é o romance. Porque ele é um romance corrompedor, né? A Albertina Berta vai corromper sua menina tão pura, né, tão santa aí na sua casa, né, sua mulher. Então, essas mulheres que foram feministas, principalmente nesse período, claro, até hoje a gente tem um resquício disso, né? Elas geravam muito medo ali para os homens, né? Que estão numa posição, homens brancos, né? De elite, né? Que estão numa posição extremamente confortável, que é a posição do dominador, né? Então, quando os dominados começam a perceber a dominação, perceber os abusos, as violências, né? A questionar, quando a gente faz isso aqui, né? A gente questiona agora. Um professor vai dar aula de literatura romântica e não inclui nenhuma poeta romântica, o que que a gente está fazendo, né? A gente está questionando agora, a gente, né? Como é que se diz assim, o gigante acordou, né? O gigante acordou, né? Então isso gera medo, né? Isso gera muito medo, né? E na literatura também, né? Essa concorrência é uma concorrência, né? Muito bem lembrado, assim. E isso, né? De determinar quais são os temas que as mulheres podem escrever, qual é o tipo de literatura, o que que elas podem. E porque foi sempre assim, sempre os homens que ocuparam esses espaços de poder, né? Eles que decidiam quem ia publicar, quem não ia publicar, porque eles eram os donos dos jornais, né? Quem ia entrar para a história da literatura e quem não ia, porque eles são os historiadores da literatura, né? Quem vai, enfim, entrar, ser publicada, porque eles são os donos das editoras, né? Então, assim, eles ocupam os espaços de poder e eles que criam as regras, né? Criam as regras, né? E uma das regras que foi criada e que hoje a gente tenta desconstruir é essa regra de que uma boa literatura é a literatura máscula. É a literatura escrita pelos homens, porque aí a gente tem essa ideia de que as mulheres estão sempre correndo atrás para um dia chegar lá nesse patamar da masculinidade, né? Então, hoje a gente, né, vem desconstruindo essa ideia e pensando, escreva como uma mulher, pronto, e isso tem qualidade, né? Lute como uma mulher, lute como uma garota, ou no Rio Grande do Sul, lute como uma guria, né? Porque a Manuela Dávila sempre usava as camisetas e tudo mais, né? O que que é esse movimento, né? É um movimento de, claro, atribuir qualidade ao que as mulheres fazem, né? Mas de acabar com esses parâmetros que medem os valores das coisas, que é um parâmetro construído pelos homens. E vão dizer, boa literatura é assim, é essa que nós fazemos, né? E a que as mulheres fazem é essa poesia com P minúsculo, né? Então, muito bem, ótima contribuição. Outro assunto aqui, então, também do romantismo, um assunto caro aos poetas românticos, é a saudade da infância. É uma saudade da infância que mostra sempre um tempo que foi muito feliz lá no passado, né? Então a gente fala uma poesia passadista, podemos falar assim, né? Nostálgica, né? Esse tempo feliz do passado, ele não volta mais. Então a visão que esses poetas têm do presente e do futuro é pessimista, é triste, né? É aquele tempo que é impossível, né? Que tempo bom que não volta nunca mais, né? Como diz a música, né? Então, esse é um tema. Eu coloquei ali a foto do Casimiro de Abreu e da Narcisa Malha. Por quê? Porque o Casimiro de Abreu tem esse poema célebre, Meus 8 anos, né? Ai, tem... Deixa eu ver gente, se eu consigo botar, deixa eu parar aqui um pouquinho. Se eu consigo botar o YouTube, não sei se vou conseguir. Esse só não faz. Eu não consigo aqui. É, porque se eu colocar aqui, eu não sei se vocês vão escutar. Vamos ver, vamos fazer um teste só. Vocês estão escutando alguma coisa? Não? Tá bem.
tudo bem, não tem problema. Era o Paulo Tran declamando meus 8 anos, que eu acho lindo ele declamando, né? Depois vocês procurem. Ah, é muito bonito. Que esse poema é um poema célebre, que todo mundo conhece, né? Também foi muito declamado, que é o poema do Casimiro de Abreu. É, falando dessa saudade, saudade da infância, né? Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? Então não tem mais essa alegria, né? Aquilo que eu vivi lá não é mais possível, né? Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Veja que todo o apelo sinestésico, né? E também essa relação com a natureza. E essa é uma característica muito forte, se não a principal, dessa primeira geração nacionalista, né? Que tem todo esse apelo a essa natureza exuberante brasileira, né? Dessa nação, nova nação. É, e aí, então, nesse poema, ele vai falando, então, desses 8 anos, né, dessa infância querida, ó, dias de minha infância, ó, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Então, agora, mágoas, né? No presente são mágoas, né? E no passado, essa alegria. A Narcisa Amália tem um poema que dialoga muito com esse poema do Casimiro de Abreu, que se intitula Saudades. Esse poema também é um poema um pouquinho mais longo, né? Ele continua, vejam, ó. É, deixa eu voltar. Fui, não voltei. É um poema também um pouquinho mais longo, mas queria parar um pouco nesse poema, assim, para a gente fazer uma análise mais acurada dele, né? Todos os poemas dela têm uma epígrafe ou uma dedicatória, e por meio dessas epígrafes a gente também tem todo um arsenal, assim, das leituras dela, né? De todo esse arcabouço literário dela, e as dedicatórias também muitas vezes para mulheres, né? Então, que é uma prática também comum entre as escritoras. Eu acabei de escrever isso, né? Estou terminando o prefácio da edição que vai sair na Companhia das Letras. Acabei de escrever isso, que a crítica literária masculina sempre tentou rivalizar as mulheres, né? E você sabe que esse é um tema do feminismo, né? A questão da sororidade, né? Precisou-se criar o termo sororidade para a gente acabar com essa ideia de que as mulheres são rivais, né? Que a gente é competidora, que não pode confiar em nenhuma mulher, enquanto os homens são todos amiguinhos e um confia no outro, né? Então, isso tudo foi criado durante séculos, né? E na literatura a gente vê que foi criado também, né? Essa lógica patriarcal, né? De colocar as mulheres, as escritoras como rivais. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso, por exemplo, no prefácio de Nebulosas, escrito pelo Peçanha Pova, que fala que vai citando várias poetas da época e fala que são bonitos talentos, mas que Narcisa Amália é um talento feio, horrível, porque ela acaba com todos aqueles. Né? Então, o que ele está trazendo ali, o Peçanha Pova, né? Então, Narcisa Amália é uma ótima poeta, ela é tão boa que ela acabou, aniquilou com as outras poetas que existiam na época. Isso é o mito da rivalidade, né? Você não pode ter todas as poetas ali publicando, felizes, né? Você precisa sempre alçar uma, né, como extraordinária, né, num bando de ordinárias, e é o modo como a nossa história da literatura narrou a literatura brasileira. Felizmente, o que a gente vê? A gente vê que as mulheres não aderiram a essa rivalidade, né? Então, a gente vê uma ampla rede de sororidade, mesmo antes desse termo existir, entre as escritoras. Então, elas estão dedicando poemas umas às outras, estão mencionando, fazendo divulgação da obra umas das outras, né? Elas criam jornais e revistas e convidam poetas e escritoras a publicarem, né? Então a gente vê aí que existe essa rede de apoio entre as mulheres, de que bom, é um exemplo assim para a gente seguir, né? Vamos ao poema então Saudades, né? Ela começa então essa voz lírica, né? Para quem também não é da literatura,
A gente tende sempre a achar que a poesia é o poeta, é a poeta, né? E acaba esquecendo que é ficção também, né? Só que a poesia a gente tem essa intimidade, eu sei porque geralmente está em primeira pessoa também, né? Então a gente tenta fugir disso e não falar, vamos ver o que a Narcisa Amália colocou nesse poema. Sim, essa voz lírica que é ficcional, que é criação e tudo mais. Mas é claro que os poemas podem ser autobiográficos, né? Como toda literatura pode ser. Então ela diz: tenho saudade dos formosos lares onde passei minha feliz infância, dos vales da dulcíssima fragrância, da fresca sombra dos gentis palmares. Eu vou parando para a gente não perder assim, algumas coisas, né? Então, tenho saudade dos formosos lares onde passei minha feliz infância. Já começa aqui tendo essa noção de que a infância era feliz, né? Dos vales da dulcíssima fragrância, quando eu falo apelo sinestésico, é isso, assim, que é a visão, o olfato, tato, né? Então, sempre tem as fragrâncias, as laranjeiras. No poema do Casimiro de Abreu, as bananeiras, né? A fresca sombra, tem a sombra que traz o frescor, né? Dos gentis palmares. Então, nós temos as palmeiras aqui, né? E é a grande crítica que o Machado de Assis vai fazer. Eu não sei se vocês leram ou conhecem, né? Também aquele texto célebre que é bem conhecido, que é Instinto de Nacionalidade, né? Ele dá notícias sobre a atual literatura brasileira, instinto de nacionalidade. O que o Machado, muito visionário, crítico e visionário, né, diz nesse texto que nos interessa aqui, que a literatura, para ela ser considerada brasileira, ela não precisa falar de palmeira, de índio, porque na época era índio, né? Palmeira, índio, sabiá, dessa natureza, né? Porque durante muito tempo a gente atribuiu como Antônio Cândido fez isso, né, para definir o que seria essa literatura brasileira, esse projeto nacionalista, né, essa literatura romântica, que está toda hora falando dessa natureza exuberante, das palmeiras, dos sabiás, e também da construção desse herói nacional que era o índio, né? Que era forjado, né? Se você lê o Guarani, o Iracema, de José de Alencar, você vê que é uma visão estereotipada do indígena, né? É, então, na poesia da Narcisa Malha tem a palmeira, né? Então, assim, cumpriu o requisito, né? Podemos falar assim, tá falando da fresca sombra dos gentis palmares. Minha plaga querida, minha terra querida. O biógrafo da Narcisa Malha, um deles, tem dois, e agora a gente vai ter o terceiro, transcreveu e mudou, colocou minha terra querida. Eu acho um pouco perigoso, porque a gente, mantendo plaga, você está mantendo também um vocabulário da época, né? Como é que ela escreveu e tal. Mas ela quer dizer que minha terra querida. Ainda me lembro quando, através das névoas do ocidente, o sol nos acenava adeus languente nas balsâmicas tardes de setembro. Olha a personificação de novo, né? O sol acenava, né? Você vai humanizando a natureza, e essa é uma característica recorrente na poesia da Narcisa Mar. Lançava-me correndo na avenida que a laranjeira enchia de perfumes, como escutava trêmulos queixumes das águas na lagoa adormecida. A lagoa adormecida, nova personificação, né? Essa laranjeira que enche de perfumes, você vai criando toda essa sinestesia no poema, né? É, E aí continua. Eu era de meu pai, pobre poeta, o astro que o porvir lhe iluminava. De minha mãe, que louca me adorava, era na vida a rosa predileta. Mas, aí esse mas aqui é muito significativo, vejam que ela muda a diagramação do poema, porque ela constrói um verso, o mas ocupa um verso. E depois a gente vai ver, o poema ele é todo de quatro em quatro estrofes, né? São as quadras, mas nessa quinta estrofe tem essa quebra, essa ruptura, por conta da adversativa, da conjunção adversativa mas, que é a conjunção que vai marcar um antes e um depois. Então, era tudo isso maravilhoso, a natureza, a infância, rarará.
Mas, e aí agora muda drasticamente, né? O tom do poema. Tudo se acabou. E aí a melancolia começa a adentrar aqui, né? A morbidez, todo um diálogo também com a segunda geração poética romântica. Mas tudo se acabou. A trilha olente, não mais percorrerei desses caminhos, não mais verei os míseros anjinhos que aqueciam na minha mão ausente. Gelada, minha mão gelada, esses míseros anjinhos que aqueciam a minha mão gelada, né? Continuando. Correio, ó minhas lágrimas sentidas, do passado no role do sudário. Bem longe está o cimo do calvário, e já as plantas sinto tão feridas. Ai, que seria do imortal aflito que tomba em Xangue a provação cruenta, se no marco da estrada poeirenta não divisasse os gozos do infinito. Abrem-me na alma as dores da saudade, um sulco de profundas agonias. Morreram-me para sempre as alegrias, só me resta um consolo, a eternidade. Aí nós temos o poema completo, né? Então, ele tem um apelo à natureza, que é nítido, né? Salta-nos aos olhos, né? Muitas metáforas, né? Há essa sinestesia, a fragrância, a sombra fresca das palmeiras, a laranjeira. Nós temos a personificação, o sol que acena, né? Qual foi o outro que eu falei? A lagoa que está adormecida, né? Inversões sintáticas, tudo isso faz parte, então, das características dos poemas da Narcisa Amália. Se a gente pensar num plano formal desse poema, a gente tem, então, essa divisão, né, que primeiro, essa relação com a segunda geração poética romântica, que é a geração. Ana tem que sair agora. Tá bom, querida. Já saí, já deve ter saído, né? Eu acabei tirando o chat daqui. Vou botar o chat aqui de novo para conversar com você. Quando eu fui tentar colocar o poema do Casimiro de Abreu, eu tirei o chat. Então é isso, né? Esse poema a gente pode colocá-lo aí nessa geração do mal do século, do ultrarromantismo, que tem toda essa tristeza, esse escapismo, vê na morte a única saída, né? Mas voltando ao sadness, ao saudades, né? Cadê? Acho que eu não botei aqui. Achei que eu tivesse botado. Acho que botei no sadness, então. Que é a questão formal do poema, né? Ele é todo composto por 8 estrofes, né? Ele é composto por 8 estrofes, com 4 versos cada estrofe, que a gente pode chamar de quadras, né? E nessa quinta estrofe tem essa quebra com a inserção da conjunção adversativa, mas que muda, né, drasticamente o teor do poema, né? Agora, o futuro, o presente e o futuro, né, é visto com esse olhar melancólico, né? Tudo se acabou, não mais percorrerei, né, esses caminhos, né? Minha mão não será mais aquecida pelos míseros anjinhos, né? E o final também, a última estrofe, né, também bem melancólica, né, bem dramática, né? Abrem-me na alma as dores da saudade, um sulco de profundas agonias. Morreram-me para sempre as alegrias. Só me resta um consolo, a eternidade. O que é a eternidade, né? É a morte, né? A eternidade é a morte. Então, você não encontra mais saída para tanto sofrimento, né? Esse é um tema recorrente aí na segunda geração poética do mal do século. Eu trouxe alguns exemplos, não vou ler, né? Depois eu passo esse material para vocês, mas a gente tem Fagundes Varela, poeta romântico, bem conhecido também, admirador de Narcisa Amália, né? Ele tem esse poema Cântico do Calvário, que ele escreve em memória ao filho que morreu, né? Então, assim, é um poema bem duro, assim, bem triste também, né? Que marca, então, desse mal do século, né? E Casimiro de Abreu tem esse poema, Minha Alma é Triste, também minha alma é triste, como a rola aflita, que o bosque acorda desde o alvor da aurora. E ele vai relacionando com essa rola, né? E falando dessa tristeza, né?
A Narcisa Malha tem esse poema, Sadness, Tristeza, que foi comentado pelo Machado de Assis naquela coluna, né? E aí, nesse poema, fica ainda mais evidente, né? A sua relação com a geração ultrarromântica, a geração do mal do século, em que a tristeza é a sua musa, né? Que ela vai revelar, então, a sua musa. Então, ela começa, vamos ler o poema. Sadness, né? Meu anjo inspirador não tem nas faces as tintas coralíneas na manhã. Não tem nos lábios as canções vivaces da cabocla pagã. Não lhe pesa na fronte deslumbrante coroa de esplendor e maravilhas, nem rouba ao nevoeiro flutuante as nítidas mantilhas. Meu anjo inspirador é frio e triste, como o sol que enrubesce o céu polar. Trai-lhe no semblante pálido do artista o acerbo meditar. Traz na cabeça sistema de saudades, tem no lânguido olhar a morbideza, veste a clame de eril das tempestades e chama-se tristeza. Então, esse anjo inspirador é a tristeza. E aqui, novamente, ela vai criando uma série de metáforas que a gente poderia ir analisando e pensando como é que ela constrói essa musa, né, que é a tristeza, né? Quando ela diz aqui, por exemplo, o sol que enrubesce o céu polar, né? Então, o céu polar, aquela imagem daquele frio insuportável, né? E aí tem um sol ali tentando aquecer o céu polar. Então, é quase uma missão sísifica, né? De Sísifo, assim, que nunca vai atingir aquilo, né? Então, ela vai trazendo, assim, essas metáforas e vai trazendo para a gente também essa tristeza como musa da sua poesia. O que que a gente tem aqui? Por isso que eu falei, né, Tiago? Acrescentei alguns slides pensando na sua pesquisa, né? Que é pensar também essa análise formal, essa preocupação formal das escritoras no século XIX, né? Então, a gente tem versos decassílabos, de novo, né? Não são sempre decassílabos, ela varia, né? Então, eu fiz aqui a escansão dessa primeira estrofe, né? Meu anjo inspirador não tem nas faces, então a sílaba poética ali, faces, marca esse decassílabo. Então, são sempre as três primeiras estrofes em decassílabos e a última estrofe com 6 sílabas poéticas, né? E aí, se a gente volta lá, vai ver que é assim que funciona todo o poema, né? Esse poema em especial, né? Já falei das metáforas, né? Como o sol que enrubesce o céu polar, né? A sinestesia, a personificação, tudo isso volta aqui nesse poema, né? Essas estrofes também, todas com 4 versos e no total 16 versos, né? Aqui a gente pode pensar, então, para além dessa questão das estrofes e da contagem silábica, também a rima, o esquema rítmico do poema, né? Que rima aqui, né? Novamente, é esse esquema A, B, C, D, E, F, G, H, né? O que é esse papo de louco, né? Então, a gente tem fáceis, viváceos, manhã, pagã. Então, o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo verso rima com o quarto verso, né? E vai seguir sempre assim, sempre esse esquema rítmico, né? Então, deslumbrante, flutuante, maravilhas, mantidas, né? Depois, deixa eu voltar aqui. Triste, artista, polar, meditar. Depois, saudades, tempestade, morbideza, tristeza. E olha que interessante essa rima rica, porque rima triste, que é um adjetivo, um artista, que é um substantivo, então nós temos uma rima rica aqui, e esse triste e artista, né, que vai rimar justamente essa vogal tônica, que é o I, triste, artista, né? Então, isso mostra novamente, o domínio que a Narcisa Malha tem das técnicas, né?
da lírica, né? A tristeza é a musa da poesia dela, e a gente sabe, vimos lá na primeira aula, que a gente pode pensar também na biografia da Narcisa, como não foi fácil a vida dela, né? Teve duas separações, né? Foi difamada, teve a autoria de seus poemas postos em xeque, teve que sair de Resende e vir para o Rio de Janeiro, tentar a vida aqui, né? Então ela tem, para além de toda a fama, o sucesso, né? Toda a repercussão positiva da obra dela, ela também tem ali uma biografia muito difícil, né? Muito, muito feminista, né, também. É, ok. Aqui, isso aí eu coloquei aqui, eu tinha dito, né? Coloquei alguns slides pensando no Thiago, que quer fazer essa pesquisa mais formal, né? Já falei tudo que está aqui. Então, as 4 estrofes, de 4 versos cada, né? Sempre 3 decassílabos e um hexassílabo, o esquema de rimas, né? Então, tudo isso já falei. E, por fim, aí o último eixo da aula, né? A questão da sensibilidade social, essa poesia abolicionista, né? Então, não se esperava das mulheres uma poesia política e muito menos uma poesia social, abolicionista, né? A gente tem o Castro Alves como poeta dos escravos, mas a Narcisa Amália ficou conhecida à época como a musa dos livres, né? Que é porque ela fazia essa poesia, ela gritava a liberdade nos seus poemas, né, para os escravizados. Então, aqui nós temos um diálogo com a terceira geração poética do romantismo, que é essa geração do Condor, essa geração abolicionista, né? Na qual o Castro Alves é o expoente, né? Ela tem um poema para Castro Alves, eu até trouxe um trechinho, assim, que é muito bonito, assim, na ocasião da morte do Castro Alves, né? Então, ela acompanha a morte do Castro Alves, né? É, é, eu vou... Esse é um dos poemas que eu mais gosto da Narcisa Amália, né? Eu precisava dar uma aula só para ele, de repente, né? Depois posso fazer esse aprofundamento, né? O Africano e o Poeta é o título do poema, né? Ela dedica ao Celso Magalhães, que é um poeta também, abolicionista da época, mas ele é um promotor que colocou a júri uma sinhá que mandou espancar e matar um escravizado, então ele acusou essa sinhá de homicídio porque foi ela que mandou, né? E o escravizado morreu. Então, assim, ele tem também um papel ali, também como promotor, né? Jurista, né? Mas na literatura ele tem essa poesia e ele também tem um trabalho com folclore brasileiro também bem importante. Então não é à toa que Narcisa Amália dedica esse poema a ele, né? Por essa luta abolicionista com a qual ela se identifica, né? Ela também se identifica com José do Patrocínio. Na última aula, nós vimos o poema que José do Patrocínio fez, né? O tema do poema era Narciso Amália, né? Então, a gente tem na imprensa periódica poemas dele lado a lado ali, né? Por conta desse teor abolicionista. Aí tem uma epígrafe do Lamartine, que é uma epígrafe em francês. A Narcisa Amália é tradutora do francês, ela começa... o primeiro livro que ela publica é um livro de tradução, né? Ela começa a sua carreira na imprensa periódica. O primeiro poema assim, que ela publicou, um poema intitulado A Lua, que está em Nebulosas, mas depois ela começa a publicar capítulos traduzidos, né, de vários escritores e escritoras franceses e francesas, como George Sand. Eu acho que ela se inspira muito nessa escritora revolucionária francesa, né, a George Sand, que é o pseudônimo masculino para Amandine. E aqui nessa epígrafe tem esse questionamento, né? Os escravos, né? Eles têm deuses, eles têm antepassados, né? Porque que essa é uma das grandes, um dos grandes temas, né, nos movimentos negros, né, que é a questão da ancestralidade, né, essa questão do sobrenome, né, os escravizados foram retirados do seu lar, da sua terra, mudaram o nome deles aqui, né, afastaram as famílias, né, então aqui o Lamartine está perguntando, né, fazendo esse questionamento, dialoga muito com o poema.
Eu vou ler o poema. O poema ele tem uma musicalidade que é incrível. Ele foi musicado, né? Foi musicado na época e agora. E depois eu vou mandar um link para você, porque eu não consegui compartilhar aqui eu só consegui compartilhar documento. Vou ter que aprender a compartilhar a página do YouTube. No Google Meets eu consigo, mas aqui no Zoom não consegui. Que no evento, nós fizemos um evento em Portugal, mas era pandemia, foi online, né? Que é um evento que acontece no Dia dos Reis, 6 de janeiro, que é em dia de Reis, falar de rainhas. E teve, em 2020, foi a Rainha Narcisa Amália, eu participei desse evento. E aí teve uma apresentação, então, com uma cantora e um pianista que cantaram, olha, lindo de morrer, assim, o africano e o poeta fizeram uma interpretação muito bonita. Depois vou mandar o link para vocês, então. Porque esse poema tem esse apelo, assim, um rítmico, né, musical e tudo mais. O que que vocês vão perceber aqui, né? Vocês vão perceber sempre um ritornelo, um refrão que se repete, sempre com uma pergunta, e a resposta para essa pergunta é o poeta. E vocês vão perceber também que tem um diálogo aqui, é um poema polifônico, né? Então tem a voz do eu lírico, mas ele abre espaço também para a voz do escravizado, do africano, colocando inclusive um travessão, que é um sinal gráfico de aberturas de diálogo, né? Então ela começa. No canto tristonho do pobre cativo, que leva o furtivo da lua ao clarão. Na lágrima ardente que escalda no rosto de imenso desgosto, silente expressão. Quem pensa? O poeta, que os carnes sentidos conserta aos gemidos de seu coração. Deixei bem criança meu pátrio valado, meu ninho embalado da Líbia no ardor. Mas esta saudade que em túmido seio lacera-me, que em túmido anseio lacera-me o seio, sulcado de dor. Quem sente? O poeta, que o Elísio de Serra, que vive na terra de místico amor. Roubaram-me feras, a ferve dos braços, em rígidos laços sulquei vasto mar. Mas este queixume do triste mendigo, sem pai, sem abrigo, quem quer escutar? O poeta, que os térreos mistérios aos passos fidélios deseja levar. Mais tarde, entre as brenhas, opa, deixa eu passar para você. Mais tarde, entre as brenhas, reguei mil searas com as bagas amaras do pranto revel. Das matas caíram sem troncos mil galhos, mas estes trabalhos do braço novel, quem vê? O poeta, que expira em arpejos aos lúgubres beijos da fome cruel. Depois o castigo, cruento maldito, caiu no proscrito, que o Simon crestou. Coberto de chagas, sem lar, sem amigos, só tendo inimigos, quem há como eu sou? Quem há? O poeta, que a chama divina, que a orbe ilumina, na fronte encerrou. Meu Deus, ao precito, sem crenças na vida, sem pátria querida, só resta tombar. Mas quem uma prece na campa do escravo, que outrora for bravo, triste há de rezar? Quem há de? O poeta, que a lousa obscura, com lágrima pura, vai sempre orvalhar. É um poema longo e com um vocabulário também precisa ser estudado, né? Sempre quando a gente estuda poesia do século XIX, e aí não só de autoria feminina, a masculina também, tem esse primeiro embate, né? Que é o vocabulário da época, né? Mas vamos lá, e também a forma poética, né? Mas vamos lá, a gente tem aqui esse canto tristonho, a gente sabe que os escravizados cantavam, né? Naquele romance da Júlia Lopes de Almeida, A Falência, o protagonista, que é um monarquista, escravocrata, né, ele lamenta que agora, pós-abolição da escravatura, né, os trabalhadores não cantam como os escravos de antes, né? Ali a Júlia coloca um registro, né, que é um pensamento escravocrata, que vê ali a escravidão como algo positivo. Ah, eles estão cantando, tá tudo bem. Né? Então, no canto tristonho do pobre cativo, esse cativo é o escravo, né? É o africano, que eleva o furtivo da lua ao clarão.
na lágrima ardente que escalda meu rosto, de imenso desgosto e silente expressão. Então aqui a gente tem o eu lírico, que está emocionado, né, com aquela cena, né, com o relato desse escravizado, né, esse eu lírico, a lágrima ardente também é uma lágrima do poeta, que se sensibiliza, que é o único que vai querer escutar o escravizado, né, o único que vai rezar no túmulo do escravizado, né, o poeta que cumpre essa função social, né, nesse poema, de alteridade, né? De alteridade, conseguir se colocar no lugar do outro, de ser abolicionista. Ela é branca, uma mulher branca, né? Ali da elite intelectual e abolicionista, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vê aqui no poema, né? Então, quem pensa é o poeta que pensa que os carnes sentidos conserta os gemidos de seu coração. Então, nós ficamos algum tempo em cima desse conserta com C, vocês devem ter percebido, né? Porque não é um conserta com S de consertar, de arrumar, né? Então, é um concerto de concerto, de música, né? Então, você está ali concertando, né? Musicando os gemidos, né? O poeta que os carnes sentidos conserta os gemidos de seu coração. Né? É muito difícil sim, editar realmente poesia do século XIX, porque muitas palavras mudaram a grafia e às vezes surgem essas dúvidas, né? Um concerta, por exemplo, com S ou com C, né? Aí nós temos o diálogo, né, entre a voz desse africano, né, contando a sua história. Deixei bem criança, meu pátrio valado, meu ninho embalado, da Líbia no ardor. Aí a gente sabe que o escravizado veio da Líbia, né, e bem criança, como aparece também naquele romance, que é maravilhoso, da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, né, a protagonista também vem bem criança para o Brasil, né, no navio negreiro, né, arrancada da sua pátria, né? Mas esta saudade que entume do anseio, lacera meu seio, sulcado de dor, quem sente? Quem é que vai sentir toda essa dor, né? De ser trazido à força, de ser trazido criança, de ter sido afastado da mãe, do pai, seja de quem for, né? Quem sente? Então, ela coloca aqui o poeta sendo essa figura capaz de sentir, né? A dor do outro. E o escravizado continua falando, né? Quando ele fala roubaram-me feros, ferozes, não foi, vem cá, querido, vamos, né? Não, foi com muita violência, né? A ferve dos braços e um rígidos laços, sulquei vasto mar. Então aqui já começa, né, esse diálogo com o navio negreiro do Castro Alves, né, que a gente sempre estuda nas aulas de literatura, né, esse vasto mar, esse navio negreiro, né, onde os escravizados foram colocados de maneira desumana, né, e jogados em alto mar, né, quando doentes e com muita violência, é horrível, né, tudo isso a gente vê lá no navio negreiro, essa denúncia, né, no Castro Alves. E aqui a gente tem também o escravizado falando, recebendo um espaço de fala dentro de um poema, né? Esse queixume do triste mendigo, sem pai, sem abrigo, quem quer escutar esse queixume, né? É, Parte da sociedade não queria, né? Então, esses escritores abolicionistas, né? Essa poeta abolicionista, ela quer, né? Escutar esse queixume. É, e aí continua, assim, eu vou... bom, tem uma parte aqui que é bem importante, porque vai falar do castigo, castigo, cruento, maldito, né? Este escravizado sem lar, sem amigos, só com inimigos, né? Então, o homem branco, a mulher branca também, assim, senhor, tudo inimigo, né? E, novamente, uma questão, e a resposta para a questão é o poema. E esse final, então, meu Deus, ao preciso, sem crenças na vida, sem pátria querida, só resta tombar. Então, essa melancolia, esse escapismo, esse não tem caminho possível, né? Só a morte é possível para tanto sofrimento, né? Mas quem? Então só resta morrer. Mas quem? Uma prece na campa do escravo, no túmulo do escravo. Quem é que vai lá, né? E túmulo? Será que tem túmulo, né, para esse escravizado, né? Que outrora foi bravo, então mostra um antes, né? Então, esses escravizados na Líbia,
na África, na sua terra, foram bravos, né? Até ter esse processo cruel, né, da escravização. Então, quem no túmulo do escravo há de rezar? É o poeta que vai rezar, né? Então, essa é a função social do poeta, e daí o título africano e o poeta, né? O poeta que a lousa obscura, com lágrima pura, vai sempre orvalhar, né? Esse poema foi musicado, eu coloquei aqui para vocês, né? E depois, nesse evento que eu falei, vou mandar para vocês. Tem outro poema, Perfil de Escrava, mas por conta do tempo não vou analisar esse poema. Vou trazer na próxima aula, né, na próxima aula vou analisar com mais precisão. Porque eu até coloquei assim, né, para a gente analisar, porque é um poema também, é um soneto, segue um rigor formal, né, vale a pena, né, tem um esquema de rimas também, tudo muito bem pensado, né. E aqui, o africano e o poeta, também, se vocês forem ver, para além dessa questão de dar voz ao escravizado, de colocar um sinal gráfico do travessão para dar espaço para a fala, né? Que eu acho isso incrível, assim, na poesia da Narcisa Amália, né? A gente tem também um poema todo em redondilha menor, sempre 5 sílabas poéticas, né? Se você for contar, então você vê assim que não é espontâneo, né? Como o Olavo Bilac vai falar lá da poesia da Alta de Souza, né? Bem se vê que é uma poesia espontânea, não, tem um rigor formal aqui, né? Essas mulheres, elas dominam a técnica, a matemática da poesia, né? Aqui eu coloquei o Castro Alves só para mostrar para vocês que existe esse diálogo, né? Ele está falando lá das atrocidades que acontecem no navio negreiro, e é um diálogo bem bonito, possível de ser feito com a Narcisa Amália. Aqui o trechinho do poema da Narcisa Amália, que se chama Castro Alves, é um longo poema, mas eu acho muito bonito porque ela vai mostrar como a arte, né, a literatura, ela eterniza os escritores e os escritores, né? Então, ela está lamentando a morte do Castro Alves, fazendo uma homenagem para ele nesse poema, que está em nebulosa, mas ela diz: Mas não morreste não, Condor Brasílio, que nunca morrerão teus puros versos. Então, a literatura não morre, né? Se eterniza ali na obra literária, né? Não, não morreste, que não morrem Goethe, não morrem Dantes, não morrem Lamartine, Tassos, Garretes, Camões, Gonçalves Dias, Milton, Azevedo e Abreu. Ela já mostra todo um repertório de leitura dela, né? Teus belos cantos cortarão as caligens das idades, como de Homero os divinais poemas. E lá da eternidade, onde repousas, acolhe o canto meu que o pranto orvalha. Né? Então, tá triste com a morte do seu contemporâneo, né? É, então foi isso, gente. Selecionei esses poemas assim para estabelecer o diálogo da Narcisa com as 3 gerações poéticas, né? Numa geração mais nacionalista, de exaltação da terra, uma geração melancólica, que tem essa morbidez, que vê na morte a única saída para a vida, né? Tem um poema dela muito bonito que se chama Aflita, que ela vai falar do abandono, tudo indica que é do abandono do primeiro marido, porque é dedicado a ele, tá? A Jota, o nome dele é João. Então, assim, ela tem uma série de poemas, assim, bem melancólicos, né? E aí a gente vê isso no poema Saudades, mas vê no Sadness, em que ela já fala que a musa dela, dos poemas, é a tristeza. E essa é a 3ª geração, mais política, social, da musa dos livros, né, em diálogo ali com o poeta dos escravos, o Castro Alves, né? Então, assim, assim, é um recado, né, mostrando como a Narcisa abre muitas possibilidades de diálogo, então a gente não tem desculpa, né, para não levar ela para a sala de aula. Eu levei, estudei Narcisa no ensino médio, quando fui professora do Colégio de Aplicação da UERJ, fiz um trabalho com a linguagem, com o vocabulário, que eu acho bem importante, porque várias palavras, algente, né, várias palavras que estão ali, a gente não usa mais, então a gente precisa quebrar de uma forma mais didática em sala de aula, né, quebrar essa primeira barreira, que é o vocabulário, né, e aí adentrando e ler várias vezes o mesmo poema, assim, né, com os alunos, né, para a magia acontecer, né.
Agradeço, então, todos que participaram. Fiquem à vontade, se quiserem falar alguma coisa, comentar. É um prazer falar de Narcisa. Vou propor, talvez, na próxima vez, uma aula um pouco menor, mais curta, para não ficar tão cansativa, né? Analisando talvez um ou dois poemas, né? De forma mais... E vou ver também como é que faço para compartilhar a página de internet. Eu consigo compartilhar aqui só os arquivos. Tá, achei. Agora achei. Agora achei. Vocês escutam? Acho que tá pausado, Ana, o vídeo. Tá pausado, né? Mas consegue escutar, não? Não, pra mim não Não. tá nem. Engraçado. Engraçado. Deixa eu ver. Mas ver o vídeo pausado, é isso? Isso, tá saindo sem som quando você dá o Tá play. sem som, mas tá. Qual vídeo você tá vendo agora? Agora tá o do Africano e o Poeta. Viu, então eu tenho que achar, gente, um jeito de saber como é que eu boto esse som. Tá bem, eu vou tentar depois. Esse da Ficando Poeta é ótimo. Eu vou mandar o link depois para vocês. Então tá, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos encerrando. Bom, Natália, obrigada. Obrigada, gente. Agradeço pela parceria aí. Mando depois os links para vocês, tudo. E nos vemos na próxima. Ana, primeiro, Tchau. aula maravilhosa, amei. Eu ia te perguntar sobre essa questão das sílabas, né, que você trouxe, essa questão do A, B, das rimas, né, especificamente. Você teria mais referências em relação a esse tópico? Você poderia me mandar depois, alguma Sim, coisa? eu não sei se eu cheguei. Eu te falei para procurar lá no Classroom, mas Ah, posso te mandar? é. Esse livro aqui, gente, para quem estuda poesia, versos, sons, ritmos da Norma Goldenstein, eu sempre indico assim, para meus alunos, e porque ele está sempre aqui comigo também, porque ela vai. É um livro assim, muito didático. Obrigada, Francisca. Que vai falando como é que funciona assim, essa divisão das estrofes, a contagem silábica, os esquemas rítmicos, os tipos de rima, essa rima rica, rima rara, rima, né, rima pobre. Ai, tadinho, rima pobre. Então, Thiago, acho que esse livro aqui vai ser a tua base, assim, uma das, né? A base, assim, para adentrar nesse aspecto mais formal do poema, Ah, ótimo. né? Eu vi lá, eu vou procurar depois no Classroom, ver se eu consigo o Se PDF. você não achar, me dá um oi que eu tenho aqui o PDF, vou te mandar. Essa série Princípios da Ática, né? Ela é muito boa, assim. E esse livro dela é ótimo para quem trabalha com poesia, assim. Ah, que bom. Vou procurar Ixi, então e te falo. tá. Porque tem coisas assim que a gente precisa consultar mesmo, né? Nem tudo a gente vai saber, né? Ela vai analisando também, faz uma análise da canção do Chico Buarque, é muito bonito, assim. A gente aprende bastante. Tá bem. Então tá, Thiago, que bom. Espero que tenha gostado dos slides que eu preparei para você. Muito, muito. Então, vai na próxima aula, minha ideia é focar em dois poemas, e aí a gente esmiuçar os poemas. Tá bem? Então tá, gente. Ótimo. Obrigada, gente. Boa semana. Então tá, tchau, Ana.